Queridos irmãos, queridas irmãs, a você a saudação de paz e bem. Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Nós iremos falar de um tema muito importante para a nossa fé, a Semana Santa. Estamos chegando a este grande momento da fé cristã, um grande momento litúrgico de nossa vida. Vai dizer os santos que a Semana Santa é o maior retiro dos cristãos. É o coração da celebração litúrgica. Isso porque nós celebramos neste tempo a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o maior evento da humanidade. E a pergunta que eu gostaria de responder nesse vídeo é o seguinte: como viver a Semana Santa de modo franciscano? Nós estamos no Ano Santo Franciscano proclamado pelo Papa Leão XIV. Isso porque estamos celebrando 800 anos de seu trânsito, de sua morte. Por isso vamos celebrar essa Semana Santa dentro do espírito de São Francisco de Assis. Falando então do Domingo de Ramos, que é o início dessa Semana Santa. Jesus que entra em Jerusalém e é saudado pelo povo com ramos nas mãos, e colocaram também panos para ele passar enquanto estava montado num pequeno jumento. A pergunta que a liturgia faz nesse dia é: nosso Senhor Jesus Cristo é um rei, mas que rei é esse? É um rei humilde que vem no jumentinho, e ele já antecipa que o seu trono será a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui então, para viver de modo franciscano esse grande mistério da fé, esse início da Semana Santa, a palavra que mais se aproxima de Francisco é a palavra humildade. Francisco buscou em todo o tempo viver esta humildade. Ao fundar uma ordem, ele funda a ordem dos frades menores. Ele quer que todo mundo que siga ele seja menor, seja humilde. E é exatamente esse grande mistério que se conecta ao Domingo de Ramos. Não podemos ser seduzidos pela glória. Nós devemos entender que o caminho de todo discípulo é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, no Domingo de Ramos, faça esse propósito. Viva realmente a humildade, como o Senhor nos ensina. Evitar ser seduzido pelas glórias do mundo e, principalmente, entender que a nossa cruz é o caminho que devemos seguir todos os dias, seguindo Jesus Cristo. Depois, nós temos o dia do silêncio, que é segunda, terça e quarta-feira santa. São dias de preparações. Jesus, nesse tempo, nós iremos ver na liturgia, está se preparando para a sua grande entrega. Vai existir a conspiração contra ele. Os fariseus, os mestres da lei, vão ficar incomodados com a mensagem de Jesus, que muitas vezes irá questionar as atitudes dessas pessoas. Então começa então uma conspiração contra o mestre. E Jesus não vai cair diante essas críticas, essas conspirações que são feitas. E ele continua íntegro anunciando a sua mensagem. Por isso, nesse tempo, na segunda, na terça e na quarta, quase ali no final da quaresma, nós somos convidados a viver estas práticas, que lá na quarta-feira de cinzas são apresentadas por Jesus. Tempo de jejum, tempo de penitência, tempo de fazer a caridade ao irmão, tempo também de oração. Use dessas práticas quaresmais para ser uma pessoa melhor. Abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus e viver realmente essas práticas para buscar ser cristão, discípulo, missionário melhor. São Francisco de Assis também assim o agiu, buscou em sua vida viver constantemente em penitência. Isso ele vai dizer no seu testamento, um documento no final de sua vida, e ele vai dizer: eu fiz penitência. Agir de misericórdia, é viver essa misericórdia de Deus. Isso que São Francisco nos ensina no final de sua vida, nesse documento que faz 800 anos também de sua escrita. Que possamos viver essas práticas nesses tempos de preparação
para o grande Tríduo Pascal. Indo agora para a Quinta-feira Santa, o dia da Eucaristia. Jesus, percebendo que estava chegando a sua hora, decide reunir aqueles que tinham caminhado com ele todo esse tempo, os apóstolos. Convida os 12 para sentar à mesa. E ali ele entrega aquilo que é mais importante em sua vida, o seu corpo. Ali ele institui a Eucaristia. Seu corpo se torna o pão, o vinho se torna seu sangue. E quando ele institui a Eucaristia, o Evangelho de João vai apresentar algo que é inédito, algo que nos toca até hoje. Ele lava os pés dos discípulos. O mestre, que deveria ser servido, ele serve. Jesus revela que a nossa vida é serviço. Nossa vida é lavar os pés uns dos outros. Por isso a Quinta-feira Santa é um dia que nos ensina que devemos, às vezes, tirar um pouco daquele euzinho que grita em nosso coração para viver o serviço ao próximo, viver a fraternidade. Deus nos ensina que devemos ser pequenos. E São Francisco de Assis muito bem entendeu isso. A pergunta que fica para nós na Quinta-feira Santa é: será que eu aceito servir? Será que eu aceito ser pequeno, ser menor? Será que eu, na minha comunidade, na minha família, no meu trabalho, tenho buscado colocar-se a serviço, lavar os pés uns dos outros? Às vezes nós queremos muitas coisas. Eu queria que a coisa fosse do meu jeito. Se não for assim eu não participo. Quantas vezes nós ouvimos ou até mesmo falamos isso? São Francisco nos ensina a humildade, se colocar a serviço. Quando ele vai até o sultão, que era alguém de outra religião, ele não foi lá para brigar, ele foi lá para dialogar, ele foi lá para servir. E o seu testemunho foi tão bonito que conseguiu tocar o coração daquele sultão que nem era mesmo cristão. Então veja o poder do testemunho. Olha que bonito isso que Francisco nos ensina, o testemunho de ser cristão. E isso acontece no serviço. Depois da Quinta-feira Santa, nós celebramos a Sexta-feira da Paixão, a entrega de Jesus na cruz. Jesus, que tanto amou o mundo, decide fazer o maior ato que alguém pôde fazer: doar-se na cruz. Para Francisco de Assis, a cruz, apesar de carregar aquela dor, aquele sofrimento, carregar a morte, ela se revela como luz. Ali o Senhor nos perdoa, ali o Senhor derrama sua misericórdia. Até mesmo aqueles que estavam lhe fazendo mal, o Senhor perdoa naquele momento. E do seu peito sai sangue e água, sinal da misericórdia de Deus. A cruz de São Damião, que é uma cruz que todos os franciscanos buscam meditar, refletir e colocar em suas igrejas. Talvez você em sua igreja, em sua comunidade, já tenha visto essa cruz de São Damião. Repare bem nela. Veja como Jesus, apesar de estar crucificado, ele está sereno. Ele está de modo pacífico. Ele não sente a revolta ou a dor, a tristeza da morte. Ele está lá pleno. Ali Jesus já revela a sua ressurreição. A vida que vence a morte. A graça de Deus está além de tudo. E ali nós vemos como que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é a cruz que nos salva. Ali já se revela a nossa salvação. Francisco, ao meditar sobre a cruz, viveu um momento belíssimo em sua vida, que foi os estigmas. Em certo momento ele sobe a um monte na Itália chamado Monte Alverne. E ali ele faz uma experiência profunda com Deus. E ali acontece algo que nunca aconteceu na história da igreja. Ele recebeu os estigmas, que é marca da paixão no seu corpo. Em suas mãos, em seus pés e no seu peito aparece as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali Francisco entende que a cruz é o caminho da nossa vida. Nós não podemos negar a cruz, não podemos correr da cruz, porque a cruz
apesar de ser penoso para nós, no fundo, ela vai revelar a vida eterna, a ressurreição. E Francisco então se configura em Jesus Cristo, se torna talvez um outro Cristo, por isso a sua vivência ser tão forte assim. E ele nos ensina que na Sexta-feira Santa também devemos fazer isso, viver o amor, viver a identificação total ao nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da Sexta-feira Santa, nosso coração se prepara para a ressurreição com o Sábado Santo, momento de silêncio, momento de espera. É o dia da vigília. Lembramos da Virgem Maria, lembramos dos apóstolos que ficaram aguardando, com esperança, a ressurreição. O Senhor já tinha anunciado que iria morrer, mas também ele anunciou que iria ressuscitar. Por isso o Sábado Santo é um dia de espera, mas uma espera confiante, uma espera com esperança. E Francisco nos ensina isso. Nos ensina que em nossa vida devemos ter a confiança na palavra do Senhor. Quando Francisco pede para os frades irem pelo mundo, ele vai dizer: seja como peregrinos, seja como itinerantes, não levem nada, somente leve o seu hábito. Mas por quê? Por que você vai fazer uma viagem e não levar nada? Porque você precisa ter a confiança em Deus. É Deus que vai nos alimentar, é Deus que vai nos guiar, é Deus que vai nos mostrar o caminho. É a confiança em Deus. O Sábado Santo então nos mostra isso, como é importante a gente confiar. O silêncio deste momento, o silêncio de Deus, não é um abandono, mas é um momento de transformação. E a ressurreição, ela só acontece na espera, quando nós sabemos esperar com paciência. Papa Francisco falava muito disso no ano passado, que é o ano jubilar que nós vivemos. A paciência e a esperança são irmãs. Precisamos ter isso em nosso coração. A confiança em Deus, confiança na sua providência e esperar com muita fé. Isso é importante para nós. E aí chegamos então no grande momento, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na manhã de domingo, algumas mulheres foram ver o túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao chegar lá, tiveram uma surpresa. A porta estava aberta. E quando entraram no túmulo, só encontraram panos. Cadê o nosso mestre? Correm para anunciar os apóstolos. E eles também ficam nesta pergunta: cadê o nosso mestre? Até então que ele aparece. Ele revela as marcas da paixão. E revela que a sua morte foi necessária, mas por meio da cruz nos salvou. Nos trouxe a luz da fé, nos trouxe a vida eterna. Cristo ressuscita para nos salvar. E Francisco tinha isso muito claro em sua vida, muito claro em sua vida. Por isso ele vivia então a alegria. Nós somos pessoas que devemos viver esta alegria da ressurreição. O Papa Francisco ele falava, o cristão não pode ter aquela cara de um eterno velório, uma cara triste, pessoas pessimistas. Não. Se nós temos a certeza da ressurreição, se nós temos a certeza da ressurreição, devemos ser pessoas alegres, pessoas que anunciam com entusiasmo, com vigor. Essa alegria deve irradiar a todos, a Páscoa deve irradiar a todos, e nós devemos ser testemunhas desta ressurreição, anunciar a todos essa alegria da Páscoa do Senhor. Francisco muitas vezes era visto como cantando nas florestas, era visto com uma certa alegria. E por quê? Porque essa alegria vem do Senhor. A nossa esperança é Cristo, e a nossa esperança ela não decepciona, exatamente porque é Cristo Senhor que nos impele a anunciar esta alegria da Páscoa dele. Por isso, meus irmãos, veja, a Semana Santa ela é verdadeiramente um grande retiro. É o coração da vivência da liturgia cristã. E que você possa fazer essa experiência como fez São Francisco de Assis. É um tempo oportuno para a gente melhorar cada vez mais, se converter,
Lá no início da quaresma, não foi dito isso para nós? Convertei-vos e crede no Evangelho? Pois é um tempo de conversão, é um tempo de mudança. Que você possa cada vez mais viver esses valores que São Francisco de Assis revelou e que a gente possa cada vez mais seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Paz e bem.